Estamos ao vivo. Boa tarde a todos que estão assistindo o nosso webinar ao vivo, agora às 5 horas da tarde. A princípio, a primeira coisa, boa tarde, Fernanda, Bárbara. Tudo bem? Ouvindo bem? Boa tarde, tudo bom, Ju? Certo. Bom, esse é o primeiro webinar da nossa semana de estratégias em retargeting. É a primeira vez aqui no Rank My App que a gente está produzindo uma série de vídeos falando especificamente do tema retargeting. E nesse primeiro dia a gente vai trazer aí duas feras, né, para falar sobre esse assunto. Quem já assistiu algum webinar nosso sabe que algumas vezes acaba entrando aí em umas perguntas um pouco provocativas. E esse aqui a gente fez um roteiro aí de perguntas bem legais aqui para essas duas maravilhosas responderem. Antes de mais nada, vou apresentar um pouco aqui nossa ferramenta. Do lado direito da sua tela, tem um ícone, uma setinha ainda aí para o seu lado direito que tem no chat. Nesse chat eu vou incentivar vocês a fazerem perguntas. Não tem limite de perguntas, não tem nada, só manda pergunta e eu introduzo aqui no meio da conversa. A gente já tem algumas perguntas prévias aqui, que algumas eu acho que vão pegar as meninas de surpresa, vamos ver. Mas mandem perguntas a qualquer momento que eu vou mediando. Lembrando também que no final, deixem seus feedbacks, é sempre muito importante para a gente, principalmente porque amanhã e depois a gente também tem webinars com o mesmo assunto. Amanhã a gente vai apresentar 2 cases de aplicativos reais, de 2 segmentos diferentes, de finanças e e-commerce, com resultados, gráficos, números maravilhosos, e explicando como que foi a campanha. E depois de amanhã a gente vai falar aí com o Gabriel, da agência Suno, em relação à campanha de um grande banco, uma campanha de retarget também. Mas hoje a gente vai falar aí sobre ferramentas e estratégias. Vamos começar. Eu queria, a princípio, que todo mundo aí que está assistindo me dá uma boa tarde no chat, e me confirma que estão ouvindo muito bem, estão vendo bem, me dá um alô aí, enquanto a gente vai se apresentando. Eu sou a Juliana Assunção, sócia fundadora do Rank My App. Para quem já assistiu, já está acostumado com a minha carinha, e eu vou passar aqui a palavra para o pessoal, para as meninas se apresentarem. Quero começar aí pela Bárbara também. Pela primeira vez que a gente está fazendo um webinar junto, né? Ju, primeira vez. Que honra, e obrigada pelo convite. Legal. Está sendo um prazer, foi legal me preparar, né, para o webinar, né, sempre corrido, mas que bacana participar desse bate-papo com vocês. Para quem não me conhece ainda, que está ouvindo, prazer pessoal, eu sou Bárbara da Adjust. Eu comecei minha carreira no mercado digital de advertising, internet, em 2012, mais ou menos. Antes trabalhava com comércio exterior, então já cheguei a vender suco para fora do Brasil, já cheguei a importar roupa da China, fiz alguns anos aí nesse mercado até migrar para o digital. E comecei na Bubox, não sei se vocês lembram, do Marco Gomes, uma empresa bem interessante, tinha bastante foco em blogueiros na época, influencers. E depois, assim, passei por mais algumas outras experiências e fui para a Critel. Diria que a minha bagagem de Critel pode ser interessante para trazer insights, né, sobre remarketing, edtechs, de uma forma geral. Fiquei quase 5 anos lá. E há mais de um ano estou na Adjust, que é uma MMP, né, forte no mercado global, bem focado mesmo no mercado que a maioria aqui atua, né, mobile e aplicativos. Então, prazer. E obrigada pela oportunidade, Ju e Rank My App. Que legal, Bárbara. Inclusive, ela já começou a falar em algumas siglas e tudo mais. Pelos inscritos, a gente já conhece alguns, normalmente são profissionais de mobile marketing, mas se tiver alguma sigla, alguma coisa que a gente fale que você não entenda, manda no chat que a gente explica aqui também. Com certeza. Passando agora para a Fernanda, eu acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais entende desse assunto. Leandro aqui no nosso webinar, se apresenta, explica o que você faz aqui no Rank My App, Fer. Beleza, bom, prazer pessoal, é um prazer estar aqui participando. Eu sou formada em engenharia, eu sou engenheira de produção, na verdade. Agora estou entrando nesse mundo aí de marketing, de mobile. Eu estou fazendo minha pós-graduação em marketing e tem 2 anos que eu estou trabalhando aqui no Rank My App.
Eu entrei trabalhando com as campanhas de User Acquisition, então entrei como estrategista com esse foco, então eu acompanhava ali a performance da campanha, fazia estudo, acompanhava o comportamento dos usuários em diferentes tipos de apps, e aí minha gestora e todo o time do Rank My App me convidou aí para tocar esse projeto e dar continuidade a essas campanhas de retargeting dentro do Rank My App. E aí, agora eu sou 100% voltado para essas campanhas, faço a gestão de toda a área, todas as campanhas, e trabalho aí para a gente otimizar e alcançar os resultados nas nossas campanhas com os clientes. Olha, a Fernanda tem muita história com muito cliente diferente, eu sei que você tem vários exemplos aí, vai ser excelente para a gente tocar esse webinar com você. Vou partir aqui para a primeira pergunta, aproveitando e reforçando novamente. Pessoal, aproveita, manda perguntas já para elas, que agora é a hora delas responderem mesmo. A pergunta vai agora para a Bárbara. Essa é uma pergunta aí que nós aqui do lado do Rank My App, a gente já ouviu algumas vezes, mas eu queria saber um pouco mais da sua visão, aí falando aí como uma ferramenta MMP, e no caso a Just, que já é reconhecida no mercado. Fala um pouco para a gente sobre os módulos dessa ferramenta que são essenciais para tocar uma campanha de retarget. Apesar de ser conhecido como App Tracking, tem alguns módulos que são importantes. E a parte mais importante da pergunta, por quê? Perfeito. Bom, eu diria que, a princípio, o que um cliente, né, uma pessoa que tem um aplicativo e que quer trabalhar com a estratégia de engajamento, de retargeting, retenção, precisa fazer quando já se tem uma MMP, uma plataforma de mensuração implementada no aplicativo, né? A princípio, se você estiver só trabalhando com a sua estratégia de User Acquisition, de topo de funil, de trazer usuários para instalar o seu app, pode ser que o seu KPI de performance principal seja CPI apenas, ou vá até um pouquinho depois para ver o que os usuários estão fazendo depois de instalar, né? Lifetime Value, retenção de visitas, sessões e alguns eventos in-app que podem acontecer depois da instalação. Mas quando você começa a realmente fazer investimento em engajamento, a princípio você precisa ter certeza de que a sua MMP está aceitando o tráfego de reattributions, tá? Então, esse é o básico. Na Adjust a gente chama de reattribution, mas pode ser que, se você utilizar outra MMP, seja outro nome. Mais nomenclatura. Mas é uma nomenclatura, mas o que quer dizer? O tráfego vindo de pessoas que já tinham o app instalado antes e agora foram engajados por um novo link, uma nova source, diferente daquela source de aquisição. Então, para capturar esse tráfego e para a MMP fazer a leitura de que foi determinado parceiro de mídia que trouxe esse usuário de volta, você precisa ter certeza de que você está contabilizando essas visitas de engajamento, que na Just a gente chama de reattribution, mas pode ser outra nomenclatura em outras MMPs, tá? É importante também saber se você quer traçar uma estratégia de inatividade para começar a impactar as pessoas que têm teu app instalado. Então, por exemplo, na Adjust você tem a possibilidade de traçar uma janela de inatividade que vai de 0 dias até 365. Parece meio maluquice, mas meio... Vai que você não quer falar com ninguém que está ativo em 1 ano. Às vezes tem algum caso. Mas o mais comum, tanto que é variar assim, de 0 dias a 7, 15 dias, tá? Depende da vertical. O varejista forte, que quer vender rápido depois da instalação, geralmente é uma janela de 0 dias. Ele não quer perder tempo, ele quer impactar quem acabou de instalar o app, ele já quer mandar uma mensagem de remarketing, de engajamento. Porque ele quer fazer uma venda rápida no app, né? Rápido. E aí você tem um setor financeiro, por exemplo, uma fintech, que vai ter um tempo, como o usuário precisa fazer um cadastro naquele banco e abrir uma conta e precisa da aprovação, e tem um tempo maior, pode ser que ele fique inativo naturalmente por alguns dias.
tá? Entre a abertura de uma conta e a contratação de um serviço financeiro ou algo desse tipo. Então, essa janela pode ser maior, de 7 dias, 15 dias e assim por diante. Então, esses são alguns dos benchmarks que eu tenho para trazer nesse sentido também. O varejo, geralmente, janela menor, finança, fintech, de repente, classificados, talvez, uma janela um pouquinho mais. Né? Delivery, food delivery, às vezes, o comportamento dos meus usuários é baixar o app e já fazer uma primeira compra. Então, eu não preciso fazer o remarketing logo em seguida. Vamos dar uma janelinha maior ou não. Depende da estratégia de cada aplicativo. Bom, isso são só insights sobre como ativar o reengajamento e começar a brincadeira. Mas aí, voltando no foco da tua pergunta, Ju, o módulo, né, a feature principal seria o Audiences, né? Na Just a gente chama de Audience Builder, que é você poder segmentar a audiência existente no aplicativo, tá? Baseado em critérios de desinstalação, ou de última sessão, ou dos eventos in-app em si, né? Daquelas ações que você está monitorando e traqueando. Por exemplo, usuários que fizeram um primeiro cadastro, mas não fizeram uma primeira compra. Pronto, segmentou, tem essa base super quente, que dá para ser compartilhada com seus parceiros de mídia. É aí que é a graça dessa ferramenta, né? Você segmentou, você vai ter um link, que é um acessozinho para uma API, que dá acesso a essa base segmentada. Pode ser uma listagem de advertising IDs, para ser compartilhado nas mídias, ou de push tokens, para ser utilizado para push notification inteligente mesmo, sabe? E aí os clientes têm usado isso para remarketing ou para lookalike. Tem um caso com a Runtastic, aquele app fitness, que eles divulgaram, quase que eles fizeram um teste AB, assim, porque fizeram a experiência de rodar uma campanha sem segmentação, e estava até que indo bem, conseguiram até um ROI, mas demorou mais tempo. Quando fizeram uma segmentação para fazer até um lookalike, eles utilizaram o parceiro Facebook a princípio, depois expandiram, porque você pode quebrar em grupos para não ter overlap entre os parceiros, mas a princípio eles tinham escolhido o Face e usaram esse lookalike de pessoas que já tinham comprado no app. Pô, vai atrás de pessoas parecidas. E com isso, eles tiveram uma diminuição no custo por purchase, né, o CPP deles, em 60%. Então, só de ter usado a inteligência da segmentação para pegar quem já tinha comprado, e eles adicionaram alguns outros critérios, assim, de data, etc., mas o genérico é isso, quem comprou, para poder buscar pessoas similares na aquisição e ver a retenção depois, se elas compraram, o custo por compra. Muito legal. Então, marquem já esse nome, Audience Builder, ou gestão de audiência, eu acho que é assim que a gente comenta também. Já manda um e-mail para a Bárbara para conhecer mais. Agora eu tenho uma pergunta que eu não sei se a Bárbara vai ficar brava comigo, e esse é um dos motivos que a gente colocou a Fernanda aqui também, para falar da realidade. E quando um aplicativo quer rodar uma campanha de retargeting e não tem uma ferramenta como toda essa feature que a Bárbara explicou, uma ferramenta de gestão de audiência, por exemplo. Quais que seriam os formatos ou estratégias do que a gente está falando aqui que deveriam ser utilizadas? E eu sei que... Então, manda aí para a gente. Não, com certeza. Quando o anunciante ele tem essa ferramenta, é muito legal, ele consegue personalizar, criar essas listas, definir quais usuários e o tamanho dessa base que ele vai querer trabalhar em retargeting, mas também quando não tem, a gente consegue achar outras formas de trabalhar. Então, tem duas formas que a gente consegue pensar e trabalhar. Uma seria realmente o anunciante, ele criar e nos mandar uma lista de devices. Então, seria realmente esses devices IDs que estão na base do aplicativo, que já instalaram, que estão ali usando o app, mas enviar isso de forma manual para o time do Rank My App e a gente trabalhar com isso.
Então, assim, para a gente trabalhar dessa forma, ia ser necessário um envio recorrente dessa lista. Então, se hoje o anunciante me envia uma lista dos devices, não sei, dos últimos 2 semanas, do último mês, daqui a 7 dias essa lista já vai estar desatualizada, porque tem novos usuários que entraram no aplicativo e estão usando. Então, é uma forma que dá para se trabalhar, mas é manual e exige esse esforço de estar enviando mesmo, que com as ferramentas de audiência não precisa. A outra forma que também dá para se trabalhar é justamente durante ali o momento da integração da MMP com o parceiro de retargeting, com o Rank My App, ele consegue habilitar ali para que a gente receba essa base de usuários. Então, ele coloca ali para receber todas as atribuições que eram orgânicas ou então por mídias pagas. E aí, a partir desse momento, o Rank My App vai começar a receber esses usuários que instalaram, que fizeram um determinado evento ali, que vai conseguir entender em qual step do funil está determinado usuário. E aí, com base nisso, traçar estratégias e definir, encontrar esses heavy users mesmo. Então, por exemplo, se for um aplicativo de e-commerce, eu consigo entender e separar os usuários, assim, o usuário que botou o produto no carrinho, então o usuário que só registrou, e trabalhar estratégias diferentes para ele. E a mesma lógica vai valer para outras verticais, então para finance, o usuário que só foi ali e terminou o registro, mas ainda não começou a realmente usar o app, ou então aquele usuário que já usa de vez em quando e faz transações. Então é um pouco isso. Aí são formas para fazer, e aí essa parte de estratégia, definir as diferentes formas que a gente vai trabalhar com os usuários, ficaria muito mais do lado realmente do time do Rank My App de trazer esses insights e não tanto do anunciante. Que legal. E sem querer, você acabou de falar algumas ideias de como segmentar para alguns mercados diferentes, né? Então, anotem aí que ela abrir algumas ideias já. Muito bom. Eu quero voltar agora para a Bárbara, e tem 2 features aí que são bastante comentadas, né? Ainda mais que estão um buzz nesse momento, que são os Deep Links e Product Fit. Então, explica para a gente exatamente como que a ferramenta teria que ser, da Just, no caso, teria que ser implementada no aplicativo para conseguir trabalhar nisso. E coloca um pouco para a gente também, um pouco da sua opinião do porquê que não é comum aplicativos utilizarem esse tipo de estratégia. Certo. Acho que eu vou, então, inverter um pouquinho a ordem, Ju, e começar por essa parte de por que eu acho que não é tão comum, e explicar um pouco mais do conceito mais genérico dos Deep Links, né? O que acontece? Qualquer aplicativo, você está começando a trabalhar, primeiro, melhorias internas do app, né? A gente tem muito esse momento no mercado brasileiro. Às vezes você vê apps antigos, mas que antes eles não eram a menina dos olhos, assim, da empresa, né? Da companhia, que era um pouco, vamos dizer, até um pouco abandonado. E aí você vê hoje áreas de growth sendo montadas para que o foco seja só em crescimento do app. Você vê áreas de produto sendo ampliadas, UX, redesenhar todo o fluxo do usuário dentro do aplicativo, essas coisas eram preocupações que alguns anos atrás a gente não tinha. Então, o mercado está indo a passos, né, de bebê, uma coisa de cada vez. E eu percebo que quem ainda está no foco de user acquisition, de abastecer o funil do aplicativo com novos usuários, ainda não está pensando no uso de Deep Links. Por quê? Porque o Deep Link, ele é apenas um comportamento adicional a um link padrão. Então, um link padrão no mercado de aplicativos, para a gente falar de user acquisition, leva o usuário para baixar o app nas lojas, né? Na Google Play Store ou na App Store. No máximo, às vezes, tem um passinho intermediário que é levar para uma landing page, um hot site, para explicar um pouquinho melhor o produto, antes do usuário baixar, né? Aí na landing page tem baixe o app. Sempre assim. Então, ou esse comportamento de levar para uma landing page, explicar um pouquinho o produto e falar baixe o app bem grandão, ou levar direto para as lojas para a pessoa fazer um download imediato. Então, um link padrão faz esse comportamento.
O Deep Link, ele direciona aquelas pessoas que já têm o app implementado para dentro de uma página específica dentro do app. Então, a experiência dela é um pouco mais agradável, ela é melhor. Você tem, por exemplo, um usuário que já tem o aplicativo instalado, quando ele clica num anúncio seu, num push notification, num SMS, num banner mesmo de remarketing, e ele é direcionado para a loja, ele fala, opa, mas eu já tenho esse app, e aí ele tem que clicar em abrir, né? Então tem uma perda aí, você tem uma dispersão dessas pessoas que precisam abrir o app, etc. E quando você cai dentro daquela página de um produto específico que está sendo divulgado, ou de uma categoria, uma mensagem customizada que você queira passar numa página específica do app para aquele público que está sendo impactado, você torna essa experiência mais agradável. Sim. Mas dá para perceber que, justo, tem algum ranking, alguma coisa que você queira falar? Aí eu estou vendo aqui no... Não? Não. É umas perguntinhas que vai soltando para a galera, né? Sim, é uma enquete que o pessoal fica mandando aqui para interagir com o pessoal. Então tá bom. Pode ir. Desculpa, gente. Bom, e voltando aqui. Então, existe um período de maturidade. Quando você se dá conta que você vai trabalhar a estratégia de retenção mais forte, etc., você começa a pensar, vamos mapear as minhas paths, as minhas entradas dentro do aplicativo para começar a usar Deep Link. Né? Então, existe esse período de maturidade que as empresas precisam passar até começar a fazer o uso. E aí exige uma dificuldade técnica também, às vezes, quando o aplicativo é complexo. Por exemplo, um marketplace que tem muitos produtos, muitas categorias, muitas informações dentro do app, pode levar um tempo até você conseguir fazer esse mapeamento das páginas que você quer monitorar, quer levar o usuário para, né? Então, isso leva um tempo, não é tão simples. Mas para aplicativos menos complexos, pode até ser algo tranquilo de fazer. Você vai desenhar uma outra path, né, uma outra entrada para dentro do aplicativo, você vai mapear a arquitetura do seu app, as páginas que você quer que os usuários entrem, e vai utilizar essas páginas no seu Deep Link. Muito bom. Deixa eu até introduzir aqui uma pergunta que o Matheus, da Ed Action, falei certo? Ele fez, que eu acho que vai bastante de encontro. Fernanda, fica à vontade para colocar sua opinião também. Quando ela falou marketing, fez assim com tanta força. Então, o Deep Link ele não serve para trazer novos usuários, mas sim para levar os usuários que já têm o app a adquirir um produto do app. Seria isso? Sim e não. Então, vou explicar. Essa pergunta é muito boa, Matheus, obrigada. Eu vou até, gente, compartilhar um pouco da minha tela com vocês, porque eu tenho uma imagem que acho que pode esclarecer melhor essa questão. Então, deixa eu só dar Só enquanto ela está colocando, o pessoal que está assistindo tem um ícone aqui em cima do lado direito, que é duas setinhas que vocês podem deixar full screen, tá? Que aí dá para ver maior a tela dela. Peraí, deixa eu ver. Foi aí, Ju? Foi. Foi? Tá bom. Agora foi. Beleza. Foi, beleza. Então, pessoal, era esse desenho aqui que eu queria mostrar. Então, voltando para a pergunta do Matheus, né? O Deep Link é só para campanha de retargeting, remarketing ou engajamento? Não. O Deep Link padrão né, poderia ser melhor utilizado para o remarketing. Por quê? Porque se o usuário clicar nele e não tiver o app instalado, vai dar uma mensagem de erro. Só que você pode estar na situação 2 aqui, que é justamente para essa pessoa que não tem o app instalado e que você quer fazer um caminho inteligente de mandar ela para a loja, para ela baixar o app, certo? É um usuário que não tinha mais o app instalado. Ou ele desinstalou ou ele nunca instalou na vida.
e você quer que ele caia naquela mesma página de carrinho ou de algum produto que você está divulgando, etc. Como que você vai fazer isso? Existe uma função chamada Deferred Deep Link. Depois eu vou escrever no chat para todo mundo, Deferred Deep Link, que é o seguinte, você vai usar a mesma estrutura do Deep Link, só que você vai habilitar a função de Deferred Deep Link com a sua MMP. Então, por exemplo, na Adjust, no nosso SDK, lá no código do SDK, você tem a opção de habilitar o seu Deep Link e o Deferred Deep Link. Habilitando essa função, esse sisteminha fica inteligente. Opa, o usuário não tem o app instalado, vamos jogar ele para instalar na Store. E depois, quando ele abrir o app, ele vai cair naquela página que a gente queria que o Deep Link está mandando. Tá? Então, o Deep Link padrão, ele funciona para levar os usuários que já têm o app instalado para uma página específica, e o Deferred Deep Link serve para ditar o comportamento de quem não tem o app instalado, para depois da instalação ele cair naquela página que você queira. E aí, lembrando que se você estiver segmentando o seu público, você pode ter determinado grupo de pessoas indo para uma página, né, de produto, por exemplo, e outro determinado grupo indo para uma etapa do funil anterior, de repente uma lista, uma categoria. Dá para fazer testes infinitos aí, né? Infinitos. Bem legal. Infinitos. Ficou claro, pessoal? Não sei, eu não estou vendo o chat agora. Verdade. Vamos fazer o seguinte, enquanto ela está tirando ali a tela, Matheus, avisa aí se está respondido, achei excelente, e a gente vai preparar também um link aqui para a gente conversar depois, porque ela também já começou a entrar aí algumas palavras que eu acho que dá para falar por mais uma hora, né? Muito legal. Eu queria pegar esse ponto e antes de ir para... Legal, o Matheus falou sim, ficou claro, obrigado. Que legal. Legal, obrigada. A gente tem mais duas perguntas aqui, mas eu queria entrar numa outra questão, antes de seguir para essas duas perguntas, que tem a ver aí com a última pergunta da enquete, que são requisitos mínimos para fazer uma campanha de retarget que faça sucesso. Eu queria direcionar essa para a Fernanda, e a gente sabe, para ter uma campanha de retarget que faça sentido, precisa ter uma base mal, né, de usuários ativos por mês, aí em torno de pelo menos 100 mil usuários. É uma base relativamente grande. E pensando nisso, é comum, eu já ouvi também, alguns aplicativos acharem esse volume muito alto. Fala um pouco para a gente como que se alavanca esse número e tudo mais. Vai lá, Fer. Realmente, dependendo do aplicativo, pode ser um volume alto, mas para a campanha de retargeting ter uma performance boa, a gente precisa mais ou menos desse volume de usuários, né? Por quê? Justamente porque eu estou trabalhando usuários que já têm esse aplicativo. Então, eu preciso ter um volume suficiente para trabalhar esses usuários. Tem usuários que vão voltar, tem usuários que não vão voltar. À medida que eu for tendo menos usuários, mais limitada vai ficando minha campanha. Então, por isso que é necessário ter esse volume realmente... que pode ser grande, dependendo do aplicativo, né? E, assim, não tem muito para onde fugir no primeiro momento. Para eu ter uma base grande, eu realmente preciso que esses usuários tenham o interesse no aplicativo no primeiro momento e façam essa instalação. Que pode ser tanto vindo de uma instalação orgânica ou então de mídia paga. Muita gente acha que retargeting e user acquisition são campanhas que competem entre si, ou então que uma vai substituir a outra, mas na verdade não, são campanhas que elas se casam e têm que ser trabalhadas juntas. O retargeting precisa necessariamente desse primeiro momento que o usuário vai instalar o aplicativo para depois vir e trabalhar. Tem algumas outras estratégias que dá para trabalhar também para crescer esse número de mal. Então, um exemplo aqui que às vezes é complicado para todos os apps, mas, por exemplo, se é uma marca que tem 2 aplicativos, então, por exemplo, se é um Nike Running e Nike Training, eu consigo trabalhar, né, já que é a mesma marca, eu consigo trabalhar aquela lista de devices e tentar levar do aplicativo 1 para o aplicativo 2. Eu consigo
inversa, fazer esse cruzamento mesmo dos usuários, considerando que é realmente a mesma marca, a mesma empresa. Então, isso é uma opção legal para a gente conseguir crescer esse volume de mala. Olha, que interessante isso que você falou de usar a mesma base para um aplicativo 1 ou 2, e vou até provocar aí quem respondeu a enquete do não ou não sei, sugiro dar uma pensada, porque às vezes tem mais algum aplicativo dentro da mesma empresa, da mesma marca, que dá para se utilizar disso. E, Fernanda, agora uma pergunta também que a gente não combinou, mas tiveram pessoas que responderam não sei, elas não sabem se o aplicativo tem os requisitos mínimos. A gente consegue responder isso? Consegue, essa informação é disponível ali para ver dentro da MMP, então vai depender de qual que é a MMP que vocês têm, que é do aplicativo, mas essa informação fica disponível no Dash. Então, assim, não sei se a Bárbara consegue mostrar onde aparece no Adjust, mas a minha sugestão seria realmente entrar em contato com o account de vocês para ele explicar onde que tem, mas essa informação realmente é acessível para todo mundo olhar. Com certeza. Ela falou account, pessoal, porque ela lida com os clientes. Eu quero puxar aqui para uma pergunta que foi a Joyce, que ela fez lá no início. Eu acho que a Bárbara consegue responder muito bem, mas pode complementar. E essa pergunta é bem provocativa também. Como que dá para ter certeza que o Adjust está fazendo o reattribution correto? Boa pergunta. Vamos lá, tem alguns critérios, né? Então, para ser uma reattribution, ou seja, uma reatribuição daquela source que o usuário estava associado, que era a source original de install, para essa nova source, né? Então, essa reatribuição, ela tem alguns pré-requisitos para a gente sinalizar que ela aconteceu. Então, quais são esses pré-requisitos? O usuário já tem que ter o app instalado. Sim. Isso nós sabemos. Essa informação nós sabemos porque nós temos o Advertising ID dessa pessoa, né? O identificador comum de qualquer usuário que tem um aparelho celular, que tem que está no ambiente mobile. E aí você tem essa informação, beleza, validamos, está com o app instalado, tem o aplicativo. E ela está voltando de uma source diferente daquela source de instalação. Isso também é fácil de identificar, porque pelo link, pela URL parametrizada ou pela tracker URL, como a gente fala na Adjust, tracker URL, alguns outros players falam só link e etc. Link traqueado, qualquer coisa assim. Porque você está rodando com uma campanha com o seu parceiro A, você tem um tipo de traqueamento. Está rodando com seu parceiro B, você tem outro traqueamento. Então, a gente diferencia. E a mesma coisa para as campanhas, Ad Group, Creative. A gente chega nesses 4 níveis, né? O canal, a campanha, o Ad Group e o Creative. Então, a gente sabe essas sources diferentes. Beleza, estamos falando de 2 pré-requisitos. App instalado, link diferente ou source diferente da instalação. E o terceiro, janela de inatividade que você determinou. Então, você determinou uma janela de inatividade de 7 dias, a MMP, a Adjust, tem que dizer: a Bárbara estava inativa no app por 7 dias, ela atende ao critério. Então, nós vamos alocar ela da source original, que era o Facebook, para a segunda source, que é a Rank My App. Sim, sim. Tá? Então, a gente... real, basicamente. Exato. Então, só que assim, qual que é o critério de inatividade? Sessão. A Bárbara não abre uma sessão no app há mais de 7 dias, tá? Então, literalmente você abrir uma sessão no aplicativo, que é a característica de inatividade ou não. Beleza? Respondi tua pergunta, não lembro o nome. É a Joyce. A Joyce. Joyce. Responde aqui no chat se ela respondeu ou não, e se não responder, avisa. Pode provocar mais. Respondeu, se você quiser perguntar mais, vai atrás dela, sim, senhora. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante, eu acho que essa eu vou direcionar para a Fernanda, que é em relação à canibalização entre fontes de campanhas de retargeting
sem ferramentas de audiência. Estou direcionando para você já, porque ligando com a pergunta de apps sem ferramentas. Ele pergunta, o Alberto, desculpa, não falei seu nome, Alberto, quantos retargeters é recomendado rodar ao mesmo tempo, já pensando nisso da canibalização? Então, a sugestão realmente se quer rodar com mais de um, é justamente usar a ferramenta para que não aconteça esse tipo de problema. Então, se quer, e a ideia é assim, vai testar 3, 4 retargeting diferentes, trabalhar com a plataforma, a ferramenta de gestão da audiência para conseguir evitar esse problema de canibalização. Se não for possível, a sugestão seria realmente tentar entender com os parceiros de retargeting que você vai rodar, como que poderia dividir a lista. Trabalha só com esses usuários, o parceiro A, trabalha com esses outros tipos de usuários, o parceiro B. Assim você consegue mais ou menos segmentar. Não tem como dizer que não vai acontecer, mas é uma forma de minimizar esse problema mesmo. Bem interessante. E essa questão de canibalização é algo que é uma palavra que está sendo recorrente também nesse meio, né? Com certeza. Sim, bem legal. Tem uma pergunta aqui que foi o Márcio que fez em relação ao alto número de cliques não seria qualificado como click farming, click flooding. Qual de vocês duas poderia responder essa? Ele está perguntando se a alta quantidade de cliques, de uma forma geral, seria característico. Poderia ser fraude. Tudo poderia. Sempre tudo poderia. Eu quase falei isso já para não interromper vocês. Assim. Verdade. Tudo pode acontecer. Mas não é assim, ai, nossa, quantos cliques é fraude. Não. Pode. Como que você aumenta, geralmente, o seu volume de cliques com as suas campanhas? Você está aumentando o alcance. Então, como que você aumenta o alcance? Você coloca mais investimento, aumenta os seus bids. Então, se você está comprando por CPC, por CPM, depende do modelo de negócio que você tem negociado com o seu parceiro. Mas você impulsiona para cima esses seus KPIs, o seu investimento, você vai começar a comprar mais cliques, certo? Você vai começar a gerar mais impressões, mais cliques. Outra forma você sempre, se você está trabalhando com uma base muito segmentada, quando você abre essa base, você começa também a gerar mais volume, às vezes com o mesmo investimento, com o mesmo CPC, com o mesmo CPM. E não só para retargeting, para UA também. Também. Exatamente. Eu estou complementando essa parte porque eu já mediei um webinar que teve uma pergunta super parecida e era sobre UA. Então pode ser, também. Então pode ser em acquisition. Mas aí você está provocando, né, esse volume de cliques e ele é válido. Mas, né, para você analisar a fraude, existem outras variáveis que precisam ser investigadas a fundo ou usar uma ferramenta de proteção proativa, né? Exatamente. Para combater a fraude. Eu acho que uma coisa legal também é ir acompanhando a taxa de conversão. Então, essa taxa de conversão ali de impressão para clique, né? Seu CTR, como que ele está? Ver se está fazendo sentido realmente. Será que ele mudou completamente? Se sim, pode ser que tenha alguma coisa estranha. Mas como a Bárbara falou, se mudar completamente sua estratégia e aumentar, com certeza vai vir um número muito maior de cliques e pode ser que leve um tempo até ajustar também essa conversão. Então, acho que depende muito de cada caso. Excelente. Excelente. E analisar esses KPIs depois do clique, né? O clique isolado, o volume de cliques isolado não dá para você ter análise, mas olhar a taxa de conversão depois, o que aconteceu, a sua CTR, se teve variação. Se você sempre ter uma CTR média de 0,5%, de repente aparece uma CTR em um único dia de 5%. Putz, que aí você desconfia. Exatamente. Olha só, em alguns minutos vocês responderam uma pergunta super complexa. E combinei aqui com o pessoal nos bastidores, vou até mandar aqui um link, que é um link do Hangout, um Meet mesmo. E eu já chamei aqui alguns especialistas, além da própria Fernanda,
para eles ficarem aqui nesse link para vocês fazerem mais perguntas. Então, entrem e façam muito mais perguntas, que aí não vai ter minha mediação, a gente não vai gravar, fica mais aberto e vocês podem conversar. Quem quiser tornar isso uma conversa mais aberta, fiquem à vontade. Antes de passar aqui para a pergunta do Alberto, novamente, eu quero só falar que a gente soltou uma enquete agora, bem interessante, essa foi bem provocativa, que é qual o modelo de custo mais comum utilizado para retargeting. E o pessoal está respondendo ainda. Eu vou deixar vocês responderem mais um pouco. Quem não respondeu, coloca lá. E a gente tem a resposta correta. E aí a resposta correta eu queria também que a Fernanda comentasse, a Bárbara, se quiser colocar. Então, deixa eu dar mais um tempinho, o pessoal está respondendo. Enquanto isso, eu vou para a pergunta do Alberto. Qual que é a importância da atribuição impressão e por que ela é mais utilizada em campanhas de retargeting? Fer, responde essa primeiro, então? Respondo. Então, o que acontece? A atribuição por impressão é quando você passa ali, né, por aquele banner, mas não clica. Não quer dizer que você não foi impactado. Então, quantas vezes acontece de, tipo, você olha assim e passa por um anúncio e, putz, esqueci de finalizar aquela compra. Então, é muito por isso. E esse é o objetivo, realmente, do retargeting. Fazer com que você volte para o aplicativo, independente se você vai clicar direto ou depois vá e abre o aplicativo naturalmente. Então, por isso que é importante também considerar esse tipo de atribuição para as campanhas. Muita gente não clica, eu faço muito isso, assim, para ser bem sincera. Eu olho, eu não clico, eu falo, não vou clicar. Mas aí eu vou finalizar aquilo depois, e aí eu sei que eu vou voltar para o aplicativo porque eu vi aquilo. Então, é muito por causa disso. Bem legal. Alberto, avisa aí se respondeu. E eu queria até complementar que em muitos dos nossos webinars, a gente sempre fala muito como na visão de profissional de mobile, né? E às vezes a gente se esquece que a gente também é usuário. E quando eu estava respondendo a alguma pergunta, eu acho que era do Deep Link para quem não tem aplicativo, eu comprei recentemente uma máquina de Nespresso e eu não tinha o aplicativo para comprar a máquina. E eu fui impactada por um Deep Link, foi exatamente esse processo que você mostrou. Então, a gente é impactado como usuário também, e é importante a gente sempre prestar atenção nesse nosso próprio comportamento. O Alberto perguntou, respondeu, mas a janela é mais curta, né? Sim, a janela é mais curta, com certeza. Normalmente, a gente trabalha com uma janela de 24 horas, máximo, e é isso, não faz sentido também ter uma janela tão grande quanto uma de clique, para esse tipo de atribuição. Excelente, muito legal. Bom, eu vou jogar aqui a nossa resposta correta da última pergunta da enquete. E a resposta correta é CPC dinâmico. Eu vou escrever aqui no chat, vou só copiar e colar a nossa pergunta, mas eu queria aí que você comentasse, Fer ou Bárbara também, por que é o CPC dinâmico? Porque normalmente esse é um modelo de custo melhor para retarget. Vou deixar a Fê responder, que está mais direcionado para... Então vai lá. Não, pode deixar. Então, como a gente falou aqui já algumas vezes no webinar, a gente trabalha diferentes estratégias durante a campanha. Então, a forma que eu vou impactar um usuário é diferente da forma que eu vou impactar um outro usuário. Então, é por causa disso. Tem usuários que pode ser que seja mais caro o inventário que ele está usando, mas que ele converte no meu aplicativo e, não sei, acaba que ele traz um retorno financeiro, um ROAS melhor e que compensa eu ficar investindo nele. Tem outros usuários que eu consigo encontrá-los em inventários não tão caros e trabalhar esses usuários que trazem um retorno não tão alto quanto aquele, mas também converte na minha campanha, faz, não sei, compras, por exemplo. Então, é um pouco por causa disso. A estratégia que eu vou trabalhar com cada tipo de usuário vai ser diferente e por isso que é o dinâmico. Bem respondido, com explicação. Muito legal. E vou reforçar aqui também que eu já combinei com as duas, que quem tiver dúvidas mais específicas de tudo que elas estão falando, a gente vai compartilhar também o e-mail delas e tudo mais. Bárbara, esse slide que você mandou, manda para a gente manda para todo mundo que se inscreveu também. Com certeza, com certeza. Legal.
E agora vamos partir para a finalização, gente, porque não parece, mas estamos mais de 40 minutos só falando de retargeting. Eu queria que vocês dessem aí uma dica final, pode ser para quem ainda não tem uma ferramenta de gestão de audiência, por exemplo, para conseguir alavancar aí mais de 100 mil, pelo menos 150. Deixa aí uma dica para fechar com chave de ouro esse webinar. Bárbara, começa você? Olha, eu diria que depois que conversamos aqui, até baseado nos exemplos práticos da Fer, né, que está operando com os clientes no dia a dia na Rank My App, a dica de usar uma ferramenta de segmentação de audiências pode ser super bacana para quem está querendo trabalhar com mais de um player de retargeting ou quer trabalhar estratégias diferentes por player, né? Então, com um determinado parceiro, eu vou trabalhar com o meu retargeting até determinada etapa do funil. E com outro parceiro, eu quero trabalhar dessa etapa para frente, traçar estratégias, né, desse tipo, dependendo do algoritmo e do tipo de ferramenta e do tipo de mensagem que vai ser passada para o consumidor final, né? Às vezes é banner, às vezes é outra coisa, e-mail marketing. Então, essa forma, né, de comunicar pode ficar mais assertiva e os resultados podem ficar melhores quando você segmenta para isso, né? Então, fica a dica para sempre verificar se você tem algum parceiro que faça isso para você e, enfim, estamos aí para isso também. A palavra final da Bárbara é segmenta. E você, Fernanda? A minha dica seria, assim, realmente entender qual que seria o objetivo da campanha, o que você quer atingir, assim, acho que seria meio que o inicial, e entender realmente os seus usuários, qual que é o percurso que ele está fazendo ali no app, qual que é o fluxo que ele está seguindo, e aí ir implementando as ferramentas necessárias. Você vai conseguir entender com o Audience Builder como que eu vou segmentar, vai conseguir entender quais etapas no meu funil eu vou implementar o Deep Link, não necessariamente você vai implementar em todas as etapas. Então, acho que seria muito isso, entender o fluxo, como que o usuário se comporta e como você pode usar essas ferramentas a seu favor. Então, a palavra final da Fernanda é qual é o seu objetivo? E que eu concordo muito, e na minha opinião... É a principal. E ninguém me perguntou, mas a minha opinião é que as duas coisas que vocês falaram seriam aplicadas até fora de campanhas no bairro, para a web também. Então, com certeza. Tem um aprendizado muito bom. Fernanda e Bárbara, muitíssimo obrigado. Adorei a didática de vocês. É um tema assim que acaba construindo bastante coisa complexa. Quero reforçar aí, deixa eu até mandar o link, eu coloquei aqui no chat, inclusive, não vou mandar de novo, mas a gente colocou um link de Hangouts. Vocês duas estão super convidadas para participar. Muito obrigada. Finalizando. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Obrigada, Fer. Valeu. Obrigada, Bárbara. Valeu, legal. Pessoal. Antes da gente finalizar, eu vou pedir aí para todo mundo que assistiu, coloquem seus feedbacks aqui no chat, é sempre importante, muito importante para a gente. E todo mundo que se inscreveu, todos vocês, já vão receber um link de acesso para o webinar de amanhã, em que a gente vai ter 2 pessoas apresentando aqui do Rank My App, cases de apps reais, de e-commerce e finanças, falando resultados e também super abertos aí para perguntas, que eu adorei, as perguntas que foram feitas hoje. Espero perguntas mais provocativas amanhã. E a mesma coisa para depois de amanhã, que a gente vai falar com o Gabriel da agência Assumo. Mais uma vez, Bárbara, Fernanda, muito obrigada e espero vocês aí do link do Hangout. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Beijo, até amanhã. Tchau.